Hoje nós vamos conversar sobre um dos assuntos mais polêmicos do canal, a minha famigerada ninhada F. Olá, seguidores do canal Vento Sul! Eu sou Diego Jung e hoje nós vamos conversar sobre um dos assuntos mais polêmicos do canal, a minha famigerada ninhada F, onde eu fiz um cruzamento da minha cadela Pitbull da linhagem Canshin com o meu cão Zork, dog brasileiro, gerando filhotes mestiços. Todo mundo quer saber o que isso significa, por que eu fiz isso, qual que era a minha ideia, qual que é o futuro, o que eu vou fazer, meu Deus do céu, o que o Diego tá fazendo, tá maluco, tá louco? Eu vou explicar tudo pra vocês hoje e vocês vão ver que não tem nada de loucura. Isso é um raciocínio muito bem fundamentado e baseado em um longo período de trabalho e estudo. Então, se tu não é inscrito no canal, aproveita aí e te inscreve. Se tu já é inscrito, dá o like, assina as notificações, compartilha esse conteúdo com alguém que tu acha que também vai gostar de receber os vídeos do Vento Sul. Aproveita e segue também o Vento Sul nas demais redes sociais. Bom, pessoal, primeiramente, para a gente poder discutir por que eu resolvi fazer essa inserção de sangue, da onde veio essa ideia, talvez um bom ponto de partida seja entender a aplicação do conceito de raça ao dog brasileiro. Como o dog brasileiro foi formado? O Pedro Dantas formou o dog brasileiro a partir da cruza de exemplares de Bull Terrier com Boxer e posteriormente adicionou exemplares de American Staffordshire Terrier na raça, formando a base genética do que é o dog brasileiro. Como nós mantemos a variabilidade genética do dog brasileiro hoje em dia? O dog brasileiro é uma raça pequena. Se nós formos partir para uma aplicação de um conceito purista de raça no dog brasileiro, nós vamos fadar a raça à sua extinção, porque a raça não tem tamanho efetivo suficiente para garantir a sua saúde genética. Então nós ainda precisamos de exemplares das raças fundadoras para garantir a diversidade genética da raça. Então, volta e meia, existe a cruza de Bull Terrier e Boxer formando os famosos F1, que são considerados dog brasileiro de início, tá? São registrados pelo Pedro Dantas no sistema da raça. O Pedro cuida de todas essas coisas da raça, o Pedro faz tudo isso sozinho, ele que manda, ele que decide, tá? Ele que faz toda essa parte de análise, quem cruza, quem não cruza, quem entra na raça, quem não entra na raça, tudo isso é decisão do Pedro Dantas, certo? E eventualmente também nós fazemos uma nova inserção de sangue American na raça, cruzando exemplares de dog brasileiro já estabelecido ou mesmo exemplares F1s com American Staffordshire Terrier, gerando exemplares meio sangue que recebem no nosso sistema a denominação de SD, sem definição, certo? Esses são exemplares que não são considerados dog brasileiro, mas se cruzados para dentro da raça, com exemplares que já têm a definição de DB no nosso sistema, certo? Já tem a categorização de DB, dog brasileiro, no nosso sistema, eles acabam recebendo registro como dog brasileiro. Então, apesar de um exemplar SD não ser considerado um dog brasileiro, os seus filhos, se for um cruzamento pensado, certo? Se for um cruzamento adequado, podem ser considerados dog brasileiro. E o que é considerado um cruzamento adequado? É um cruzamento com um exemplar que já tem a categorização de dog brasileiro no sistema da raça. Perfeito? Bom, se nós considerarmos Boxer, Bull Terrier e American, são todas raças descendentes dos antigos cães do tipo Bull e Bull and Terrier que existiam na Europa, que é o mesmo pool gênico da onde se forma o Pitbull. Beleza?
Já a primeira questão, né? Se eu vou cruzar um exemplar de dog brasileiro, que é o Zork, com uma cadela, um exemplar de uma seleção específica de pitbull, na verdade, eu estou trabalhando com grupos de organismos, com linhas de sangue, com históricos genéticos, certo? Com genealogias de animais aparentados, certo? Eu estou trabalhando com o mesmo caldo genético, certo? Animais do tipo Bull e Bull and Terrier, certo? Que é o que o dog brasileiro representa. É um caldo de animais Bull e Bull and Terrier. O Boxer não é nada mais nada menos que um Bulldog leve, certo? Todos os outros são todos Bull and Terrier. Maravilha? Show de bola. O American Staffordshire já é utilizado no dog brasileiro desde a década de 80 e 90, certo? Ou seja, são cruzamentos que estão lá na base do dog brasileiro, 10, 15 anos depois do que era o início mais ancestral, que era só Boxer e Bull Terrier. O Pedro fez esses cruzamentos, né, e ele teve acesso a animais que existiam no Brasil naquela época. Se sabe que alguns dos primeiros exemplares de Amstaff, American Staffordshire, vou começar a chamar assim, né, ou Pitbull, que chegaram no Brasil, chegaram aqui no Rio Grande do Sul na década de 80. E esses eram exemplares de função, muitos deles exemplares de função de luta, mas que também eram utilizados ou tinham uma aptidão, faziam um determinado tipo de guarda, certo? Esses exemplares que estavam ao alcance do Pedro, que é o que existia na época, foram os exemplares que foram utilizados para adicionar sangue no dog brasileiro. Muitos desses foram cruzados no início do Pitbull aqui no Brasil, entre exemplares que eram determinados como Amstaff ou Pitbull. E, inclusive, a formação da raça Amstaff, ela deriva diretamente do Pitbull, né? Ou seja, a minha interpretação disso é que os Amstaff, né, American Leon, American Staffordshire Terrier, né, Amstaff. Os Amstaff são um caso particular dentro dos Pitbull, é uma derivação dos Pitbull, eles derivam diretamente, existem registro disso, né, dos animais que começaram a ser registrados como American Staffordshire Terrier e produziram uma linha de exibição dos American Staffordshire Terrier, mas muitos deles continuavam tendo aptidão para rinha, continuavam sendo animais que tinham mais tipicidade de Pitbull do que o padrão que se desejaria alcançar com o American Staffordshire Terrier, e no início no Brasil não foi diferente, certo? Não foi diferente com relação às características dos exemplares que existiam no passado. Portanto, já nos leva a crer também que o dog brasileiro já levou sangue de animais que não são iguais aos Amstaff que nós estamos vendo hoje em 2020 no Brasil, certo? Nós temos que pensar em 1980, 90, não em 2020. Nós temos que pensar 30, 40 anos atrás e não no dia de hoje. E agora falando especificamente dos Pitbulls Canshin, certo? Quando eu comecei a postar os vídeos da May, da minha Pitbull Canshin, houveram alguns criadores de Pitbull que disseram que a May, ou que os Canshin, não podiam ser chamados de Pitbull. Por quê? Aí vem um raciocínio deles, né? Porque os Pitbulls são, na verdade, animais selecionados para rinha, luta, e que não devem nunca, jamais demonstrar agressividade para com seres humanos, certo? Somente para com outros animais, preferencialmente cães. A seleção que deu origem aos Canshin, ela passou por uma profunda seleção, até onde nós sabemos, estou citando aqui o livro do Fábio Kiel, até o Pitbull Invade, né, que é uma autoridade no estudo do Pitbull e na história do Pitbull no Brasil, que considera essa seleção dos Canshin o maior projeto de seleção
de pitbulls para a guarda do mundo. E isso aconteceu no Brasil, no estado de São Paulo. Tá? Os nomes dos homens que estiveram à frente desse projeto são Sr. Wagmar, o proprietário original do Canil Kanchim, Sr. Sérgio Infante, depois como colaboradores também o próprio Fábio Kiel, o Wagner Montanher, do Canil Sacrata Floresta, e o meu amigo Pedro Mendes, que atualmente tem os exemplares de Kanchim que sobraram, certo? Desse projeto original. Da onde vem a minha cadela May e com quem hoje estou estabelecendo uma parceria para continuar, para preservar a genética fantástica desse grande projeto de seleção de pitbulls para a guarda, que produziu exemplares com muitas características boas do que deve ser, do que eu considero que deve ser um cão de guarda, certo? Eu não tenho a razão, eu não sou dono da verdade, mas eu estou trabalhando com aquilo que eu considero ser o ideal do cão de guarda. E esses exemplares, esses animais Kanchim, na minha opinião, eles estão muito dentro do caminho do que é o ideal do cão de guarda. Mete o pau. Não vou. Não vou. Tem mais gente que tá no. Porra, senhora. Bom, quais são as características desses animais? Em primeiro lugar, são animais que conseguem trabalhar sozinhos, certo? Ou seja, não precisam do condutor para trabalhar. Pessoal, isso é uma característica extremamente importante quando a gente fala de guarda territorial, certo? Você vai sair, o seu cão vai ficar no pátio da sua casa e se chegar alguém estranho, ele precisa impedir a entrada dessa pessoa.
certo? Não são todos os cães ditos de guarda atualmente que possuem a característica de trabalhar sem que o dono diga pega, certo? Nós estamos falando de animais capazes de defender a si mesmo, ao território e mesmo ao dono distraído sem que o dono dê um comando. Isso é uma característica, na minha opinião, essencial do cão de guarda. E esses animais têm essa característica. Uma outra excelente característica que esses animais têm é um bom nível de precocidade. Nós vemos exemplares com 6 meses, 7 meses, fazendo uma guarda muito boa para a idade que eles têm, certo? Não precisa esperar o animal chegar até os 2 anos de idade para começar a trabalhar ele, tendo muitos cuidados, porque o animal não está com a sua mente completamente formada. São animais que têm uma cabeça muito boa para o trabalho de guarda já desde muito cedo. São animais com uma alta adestrabilidade, animais muito bem talhados para o treinamento de alto desempenho. Uma obediência bem feita, um trabalho de guarda bem feito, envolvendo controle, inclusive, certo? São animais com uma capacidade física muito invejável, capazes de trabalhar por longos períodos sem exibir cansaço profundo demais. Houve momentos em que eu coloquei a May para nadar, para correr, para caminhar e mesmo para treinar proteção por longos períodos, brincar de bolinha por longos períodos, e ela mostrou uma grande capacidade de trabalho nessas condições, mesmo em clima quente. Para quem conhece aqui o Rio Grande do Sul, sabe que a gente tem inverno frio e verão quente pra caramba. Portanto, se eu tenho um animal que apresenta uma genética similar ao que já foi utilizado, e em alguns casos até uma genética fundadora de genéticas que foram utilizadas dentro do dog brasileiro, de um projeto de seleção extremamente bem feito, visando o trabalho específico de guarda, que me mostraram excelente saúde e aptidão individual para o trabalho de guarda, por que não utilizar esses animais para fazer as inserções de sangue que o dog brasileiro precisa para manter um certo nível de variabilidade genética e, portanto, um tamanho mínimo viável da sua população para que a raça se mantenha com saúde genética? Por que não fazer isso? Então, a partir desse ponto, comecei a estudar as características dessa linha de sangue, comecei a pensar nos cães que eu tinha disponível e cheguei à conclusão de que cruzar a May com o Zork era uma excelente oportunidade de fazer uma inserção de sangue que nunca havia estado dentro do dog brasileiro e de um sangue com uma qualidade de trabalho prévia muito bom. É um sangue, é uma genética que nós temos absoluta certeza de que passa as características que mantém. E isso é um mérito do projeto Canchin. Lembrando que o objetivo de trabalho do Canil Vento Sul é produzir cães de guarda para as famílias brasileiras que vivem preferencialmente em ambiente urbano. Embora, eventualmente, me procurem pessoas que vivam em fazendas e tal, e sítios, mas que se comprometem a fazer um manejo similar ao que seria o manejo urbano de um cão. Por que eu digo isso, pessoal? Porque tanto os dog brasileiros quanto os Canchin, quanto os mestiços entre as duas raças, não são animais feitos para ficarem soltos dentro da propriedade. Se chegar alguém na tua propriedade que não seja propriamente dito um bandido e esses bichos estiverem soltos, pode dar um acidente feio, feio mesmo, pessoal. Eles não são animais que vão ficar na volta latindo, eles vão partir para cima e vão atacar essa pessoa de verdade. E em muitos casos de boca muito cheia, produzindo problemas, produzindo lesões, produzindo machucados muito sérios. Portanto, eu sempre digo, olha, não é para ficar solto, tipo cães de fazenda típicos. Se você vai cercar a sede bem cercada, ou vai manter os animais bem acorrentados próximo à sede, aí beleza. Agora, deixar solto na fazenda, confiando que os bichos vão ficar na volta de casa e se chegar alguém eles vão fazer não, pessoal.
certo? Muito provavelmente vocês vão fazer o já estão dentro do cara. E aí, ops, não pode falar. Aí o problema tá feito. Muitas pessoas têm me perguntado, e aí, vai fazer mestiço novamente? Olha, pessoal, não sei, a próxima ninhada da MEI vai ser uma ninhada de pitbulls puros, para que nós possamos dar um fôlego para o projeto Kanchim, que está precisando de uma oxigenação também. Então, em breve, teremos ninhada de pitbulls para guarda, certo? Pitbulls de seleção, de aptidão para guarda aqui no Vento Sul. Provavelmente um exemplar macho e um exemplar fêmea da ninhada vão ser somados ao projeto Kanchim, vão ficar conosco, e os demais exemplares serão postos à venda para proprietários selecionados. Se você tem interesse em ter um cachorro da minha criação, seja ele um dog brasileiro, seja ele um pitbull Kanchim, seja ele um mestiço entre as duas coisas, você precisa entrar em contato comigo, conversar comigo, se apresentar, porque eu não vendo meus cães para qualquer pessoa sem conversar previamente com essa pessoa. Eu preciso entender quem é essa pessoa, eu preciso entender quais são as suas expectativas, preciso entender quais são as suas intenções de manejo dos cães, porque são cães bastante poderosos que não podem ser colocados na mão de qualquer um que não entenda as consequências de ter um exemplar desse dentro de casa, certo? Só para que vocês tenham noção, os exemplares mestiços estão hoje com 7 para 8 meses e semana passada um dos mestiços fez o primeiro registro de guarda real desses mestiços dentro da sua casa, do seu território, certo? Infelizmente não era um bandido, ou felizmente não era um bandido para a família, era uma pessoa que achou que o cachorro não mordia porque parecia filhote e resolveu botar a mão para dentro do portão. O cachorro agarrou e não soltou mais. A sorte do dono da mão é que o dono do cão estava em casa e pôde intervir e fazer o cão soltar. Senão o cara tinha ficado provavelmente sem a mão ou sem os dedos, ou com uma mão que não teria mais grande funcionalidade. E sobre o aproveitamento dos mestiços dentro do dog brasileiro? Bom, pessoal, o que eu posso dizer para vocês é que esses mestiços, filhos do Zork com a MEI, foram registrados no sistema BBC pelo Pedro Dantas com a sigla SD, sem definição. O mesmo enquadramento aplicado para quando um exemplar de dog brasileiro é cruzado com um exemplar de Amstaff, certo? Ou seja, os mestiços em si não são considerados dog brasileiro, mas se cruzados em cruzamentos com cães de enquadramento dog brasileiro, gerarão filhotes dog brasileiro que serão, portanto, aproveitados para a genética da raça. Se outros mestiços serão aproveitados, não depende de mim. Quem decide, quem manda e quem toma todas as decisões de registro, de aproveitamento genético, quem cruza, quem não cruza, é o Pedro Dantas, certo? Eu sou apenas um criador que pode gerar cães mestiços. Maravilha, além dos cães puros dentro de cada um dos projetos. Se tu não concorda com nada do que eu disse, acha que eu sou um tremendo babaca, não tem importância, certo? Eu não estou aqui me colocando no lugar de dono da verdade. Eu estou aqui me colocando no lugar de alguém que fez um raciocínio, pensou em desenvolver um trabalho de uma forma honesta, séria e transparente para contribuir com o projeto do dog brasileiro do Dr. Pedro Dantas e de tantas outras pessoas que também já se somaram a esse projeto, inclusive eu, certo? E a mim cabe apenas trabalhar dessa forma, com honestidade, transparência e dentro daquilo que eu acredito. Maravilha? Então é isso aí, pessoal. Voltando, se tu gostou, compartilha com alguém que vai gostar desse conteúdo também. Se tu não é inscrito no canal, te inscreve, deixa um comentário aí. Eu quero saber o que tu achou do vídeo, eu quero saber o que tu achou da minha ideia.
e eu quero saber o que tu achou dessa coisa toda, dessa mestiçagem e tal, e se tu entendeu, se tem alguma dúvida, coloca aí nos comentários que eu respondo, e se for de repente de utilidade pública, eu posso até fazer um vídeo explicando aí, tirando alguma das dúvidas que o pessoal apresentar. Maravilha, pessoal! Valeu pela sua atenção, sejam todos muito felizes e nos vemos por aí. Feito! Boa, pá! Muito bom!